Olá, meu nome é Letícia Gonçalves Reis e vou apresentar sobre microbiota acidogênica em saliva de pacientes com diabetes mellitus tipo 2, uma revisão sistemática que, além de mim, tem como autoras Jéssica Alves de Sena, Ana Carolina Almeida de Lima, Camila Pedrosa Vieira Lima, Nailê Damé Teixeira e Cristine Miranda Stefani como orientadora. A diabetes mellitus tipo 2 é uma doença que altera os níveis de glicose sanguínea e reflete essa alteração nas concentrações de glicose salivar. Além disso, se percebe relativa inconsistência na literatura quanto à influência da diabetes na alteração da microbiota salivar, principalmente quanto ao perfil bacteriano acidogênico e acidúrico, que possivelmente estariam aumentados pela maior disponibilidade de glicose salivar nesses pacientes. Assim, tivemos como objetivo responder à pergunta de pesquisa: em saliva de humanos adultos, há enriquecimento de micro-organismos acidúricos e/ou acidogênicos em indivíduos com diabetes mellitus tipo 2, quando comparados com indivíduos sem diabetes ou com diabetes tipo 2 controlada? Para isso, utilizamos o Prisma como guia e na estratégia de busca incluímos estudos sobre o microbioma salivar de indivíduos com diabetes mellitus tipo 2, apresentando a abundância relativa de micro-organismos acidogênicos avaliados por técnicas moleculares. Excluímos estudos em animais, amostras não salivares, crianças e adolescentes, indivíduos com diabetes tipo 1 ou gestacional e aqueles estudos que não usaram métodos moleculares. Além disso, utilizamos 6 bases de dados e literatura cinzenta, sem restrição de idioma ou ano, e utilizamos a estratégia PECOS exposta nesse slide. Quanto à seleção dos estudos, fizemos através de 3 revisoras em 2 etapas, uma de leitura de títulos e resumos e após textos completos. Utilizamos o Ryan como gerenciador dos estudos e fizemos avaliação da qualidade metodológica através do JBI. Após a remoção das duplicatas, recuperamos 2.050 artigos. Desses, 58 foram selecionados para leitura completa de texto e 11 artigos foram incluídos, mais um adicionado por indicação de expert, totalizando 12 artigos incluídos na revisão sistemática. Ao todo, 912 participantes foram analisados e os estudos foram recuperados de 10 países diferentes. Quanto à forma de coleta salivar, 10 estudos usaram saliva não estimulada, um não identificou a forma de coleta e um utilizou saliva estimulada. Quanto à avaliação da microbiota, todos os estudos fizeram amplificação e sequenciamento parcial do 16S rRNA. 4 estudos utilizaram qPCR e as regiões de análise variaram de V2 a V9, no qual a maioria dos estudos sequenciou regiões V3 e V4. Quanto à análise da glicose salivar, apenas Vieira Lima 2022 abordou dados sobre a média das concentrações, que para diabéticos foi 0,84 mg por decilitro e para controle 0,37 mg por decilitro. Quanto à análise da glicose sérica, realizamos as médias de hemoglobina glicada e glicemia em jejum dos estudos incluídos. Para a hemoglobina glicada, os diabéticos obtiveram 8,51% e não diabéticos 5,14%. Para a glicemia em jejum, diabéticos obtiveram 168,18 mg por decilitro e não diabéticos 103,76 mg por decilitro. Tabela 1 mostra a análise da microbiota salivar geral e aquela tipicamente acidogênica ou ácido relacionada de indivíduos com e sem diabetes tipo 2. Os estudos em vermelho são aqueles que tiveram baixa qualidade metodológica, segundo o JBI, enquanto os em amarelo moderada e os em verde alta qualidade. Foi observado consistência no enriquecimento de Firmicutes e depleção de proteobactéria nos diabéticos quando comparados aos controle. Também foi observado consistência no enriquecimento de lactobacillus, enquanto outras bactérias acidoláticas importantes circuladas em azul não foram analisadas pelos estudos. Também se observou consistência no enriquecimento de Prevotella, Fusobacterium e Veillonella. Quanto à avaliação pelo JBI, os piores domínios encontrados foram em relação ao detalhamento dos participantes e cenários nos estudos e a identificação e estratégia para lidar com os fatores de confusão. As bactérias identificadas em geral compunham o core do microbioma salivar nos 2 grupos, porém foram observadas variações quanto à diversidade e à abundância da microbiota acidogênica entre estudos e entre diabéticos do grupo controle, mesmo que nem sempre fossem significativas. Portanto, concluímos que ainda não foi possível responder se há um enriquecimento de micro-organismos acidogênicos na saliva de diabéticos tipo 2, apesar de termos observado indícios de que isso ocorre, devido à consistência de enriquecimento de Firmicutes, Lactobacillus, Fusobacterium, Veillonella, Prevotella e depleção de proteobactéria nos diabéticos quando comparados aos controles. Portanto, estudos futuros com desenho metodológico adequado são necessários para esclarecer melhor essa questão. Aqui são as referências utilizadas nessa apresentação. Obrigada pela atenção!